Namastê! Bem-vindo a mais uma sessão de perguntas e respostas com o Thiago. Namastê! Então, a pergunta de hoje do Namastê responde: de onde veio o Jyotish? Bom, a resposta é, pelo menos a resposta clássica é do universo, colocado como Brahma, assim como o Ayurveda. O Ayurveda, a resposta clássica é: a gente não criou isso, a gente escutou o universo falando com a gente. A gente, no caso, são os sábios visionários que atingiram um grau de espiritualidade muito grande e conseguiram acessar o registro acástico, que é uma palavra que tem no nosso, digamos assim, no nosso meio, que é basicamente a ideia do download. Existe o conhecimento pronto, e quando você faz o download disso, você recebe uma informação divina, que é a palavra que a gente tem na nossa cultura, é revelação, certo? Então todos esses shastras, todas essas técnicas da cultura védica, todos esses mantras no geral, eles não foram exatamente produzidos nem descobertos no sentido científico da coisa, onde tem um cara no laboratório pesquisando, querendo descobrir alguma coisa. Existiam, digamos assim, momentos onde determinados fluxos de informação estavam mais necessários. E existiam canais onde isso era mais facilmente recebido. Então, tanto o Ayurveda quanto o Jyotish, em um certo grau o Yoga também, esses conhecimentos eles não são conhecimentos criados pelo homem. Por isso que eles dizem que eles são conhecimentos eternos. Porque não foi uma pessoa estudando que falou, então eu descobri que tem o Vata. A ideia é que quando chegou o Ayurveda, quando chegou o Jyotish, quando chegou esse tipo de conhecimento, ele chegou meio que pronto dentro de um conjunto. Não foi uma coisa assim que primeiro teve um Euclides, aí desenhou um triângulo, antes disso teve Pitágoras falando todo número, aí depois entrou um outro cara. Não é um desenvolvimento onde os autores foram imprimindo seus nomes e aquilo foi criando um campo de conhecimento mais vasto. É claro que isso também aconteceu, mas o ponto de partida teve um download bruto. Então, existem três escolas de Jyotish maiores. A do Parashara, que é a que a gente está estudando. Tudo bem que eu não estou citando esses nomes, mas o livro que está ali é Brihat Parashara Roa Shastra, que é um desses visionários, sábios, rishis, que é a palavra certa. Rishi está muito relacionado àquele cara que consegue enxergar além. Tá? Visionário seria uma palavra válida para isso também. Tem a Jaimini, que é uma outra visão de astrologia, de Jyotish também. E nesse, assim, se no de Parashara tem uns 5 ou 10 lagnas, no Jaimini tem 50. Então, tem muita diferença entre um e outro. Tá? E tem um outro que não chegou completo, que chegou meio que espedaçado, e que é um bastante escorpiânico, vamos colocar dessa forma, porque ele é um pouco oculto. E ele é uma das coisas mais, digamos assim, lendárias e fantásticas do Jyotish. Porque o Jyotish não fala só do passado, ele também fala do futuro. Uma parte importante do Jyotish é entender o presente. Outra parte importante do Jyotish é entender como o presente veio do passado. E outra parte importante do Jyotish é saber no futuro o que está tendendo a acontecer e se preparar para isso. Que é, digamos assim, a astrologia mais previtiva, em um certo grau. Que nem previsão do tempo a gente tem hoje em dia. E aí, quando teve um sábio, sei lá, no 500, 2000, qualquer coisa assim, antes de Cristo, e a escola dele escreveram um monte de folha de bananeira, com um monte de dados de um monte de gente que ia nascer, que ia trabalhar não sei onde, que ia ter filho com nome tal, que não sei o que isso, não sei o que aquilo, não sei o que outro. E essas folhas de bananeira, em um certo sentido, elas em algum grau existem, elas em algum grau são fantasiosas. Porque ninguém consegue exatamente chegar muito perto delas. Porque elas só são reveladas para pessoas que são para ser reveladas. E para as pessoas que são para negar isso, não fica sendo revelado, mas não importa, porque aquela folha não é para chegar para aquela pessoa mesmo. Então esse é um conhecimento mais místico do Jyotish. Essa terceira escola tem essas folhas de bananeira que tem lugares da Índia, e tem gente... Tem várias histórias. Outro dia a gente estava vendo um vídeo, um cara tentando mostrar como o Jyotish era uma farsa. E aí não foi um desses caras que viu uma dessas coisas.
E depois ele, quando foi meio que com a câmera para mostrar aquilo, o negócio tinha desaparecido, ele não achava biblioteca, etc e tal. Então, assim como o Ayurveda, o Jyotish, ele é uma, digamos assim, uma ciência divina. Ou seja, ele é um pacote de download, falado, isso daqui é uma informação que a humanidade precisa. E no caso do Jyotish, é para enxergar melhor a essência da alma das pessoas. No caso do Ayurveda, é fazer com que elas não morram cedo demais. Então, a ideia que a gente tem de ciência é uma coisa do tipo assim. Você vai no laboratório, pesquisa uma coisa, testa, publica. Aí tem um outro cara que no outro laboratório faz a mesma coisa que você. E se não chegar a um resultado igual ao que você chegou, isso tem ciência ali. Ok? A ciência ela é impessoal pra gente. E ela não precisa ser impessoal para ser ciência. A ideia de ciência na cultura védica não tem problema ter esse conceito de ciência. Mas existe um conceito de Shastra também, que é uma ciência revelada, é uma ciência recebida, onde ela chega com um monte de informação que a nossa mente como humano não é capaz de produzir, ela só é capaz de receber, em um certo sentido. Por isso que vem esses nomes esquisitos, Vata, Pitta e Kapha. E por que no Jyotish a gente usa Rahu e Ketu e não usa Urano e Júpiter? Porque eles não enxergavam, etc e tal. O Jyotish tem descrição de um monte de coisa que a gente até hoje não enxerga, em um certo sentido. Só que ele é desenhado para uma questão importante, que é fazer com que as pessoas enxerguem melhor a vida delas. E fazer com que elas entendam mais o processo do karma delas. Fazer entender que não existe nada aqui que está ao acaso. E também, quer dizer, até bênção divina existe, mas quando ela acontece, ela tem seus motivos também. Dá pra ver isso. Mas o Jyotish está aqui para ajudar as pessoas a se responsabilizarem melhor pela vida delas. Fazer com que elas possam entender que tudo de bom que acontece na vida delas e tudo de ruim que acontece na vida delas tem um único propósito. Que é fazer com que a lembrança do divino e a lembrança da integração com o divino seja inescapável. Então, o mapa da pessoa é a principal ferramenta de fazer com que ela tenha uma vivência verdadeira de espiritualidade. Quer ver? Aí, assim, tá com dúvida? Então vamos pegar e vamos conversar pro seu mapa. Aí a pessoa nunca te viu, começa a falar contigo, os negócios, você fala assim, cara, como é que essa pessoa tá falando comigo de tantas coisas assim que ela não sabe de mim? Que bruxaria é essa, em um certo sentido? O Jyotish, ele permite as pessoas, digamos assim, pela potência dele, botarem muito em dúvida o quanto a racionalidade de fato é a única coisa ou a melhor coisa para guiar a nossa existência. E para a cultura védica, a melhor coisa para guiar a nossa existência é a vivência do divino. Independente se isso é feito através de Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, ou seja, através de ação no mundo, através de conhecimento, como por exemplo o Jyotish, através de devoção, não importa, mas a cultura védica ela tem uma proposta fundamental, que é, por detrás de todas as coisas existe o divino. E a vivência do divino é importante. E a gente está aqui para revivenciar o divino. Nem todo mundo nessa vida está revivenciando o divino, isso não tem problema. Isso faz parte do jogo das coisas. Todo mundo tem seu tempo. Todas as coisas têm seu tempo. Até essa madeira tem o seu tempo também. Mas o divino, ele se contrai e desaparece do mundo material e se expande e gera milhões de formas. E depois de infinitos tempos se contrai e tudo o material desaparece. Então a cultura védica é para, assim, seja falando da forma como essa casa é construída, seja falando do que você põe no teu prato, se você põe cominho ou não, seja falando do horário que você nasceu, lendo a palma da tua mão. Todas essas tecnologias, elas são formas de explicarem o processo da vida de uma maneira mais ampla do que só como o Tiago, pequenininho, como uma coisa que nasceu, morreu e o acaso governou. Jyotish tem uma energia maior por detrás, que aí você pode chamar de Atma, Purusha, Deus, o que for. Mas existe um princípio de consciência maior. E esse princípio de consciência, ele é fundamental para que a nossa vida tenha um sentido final. E dentro do que a gente falou, né, Dharma, Artha, Kama e Moksha. A ideia da cultura védica é que você precisa seguir o teu Dharma. Você precisa fazer aquilo que é correto para você, aquilo que é justo. Para você ter prosperidade, para você ter sentido nas coisas que você tem material, para você vivenciar os seus desejos, vivenciar seus sonhos. E no final disso ainda olhar e falar, tem alguma coisa que está faltando aqui. E isso é de fato a espiritualidade amadurecida.
Não porque você brigou com a matéria, não porque você negou a matéria, não porque você achou a matéria chata, mas porque no final das contas você viu que a matéria é incapaz de atender o teu espírito. E a única coisa que é capaz de atender o teu espírito é o grande espírito, que seja, que é esse contato com a fonte, a energia fundamental. Eu particularmente gosto de chamar de consciência. Mas isso depende de qual ascendente que você nasceu, onde está teu sol, etc. e tal. Então, o Jyotish ajuda muito, por exemplo, a entender por que uma pessoa tem uma espiritualidade que vai para um caminho, aquilo é verdade para ela, o sol está na casa tal, no signo tal. E por que para outra pessoa a espiritualidade é outra coisa, o sol está em outra casa, no signo tal. E aí tem a parte dos aspectos, conjunções. Tem um monte de coisa que a gente não está falando aqui, mas assim, dá pra... E como é que foi? Na sessão, perguntaram assim, que eu estava fazendo uma sessão de outros ontem, mas isso não é assim para todo mundo? Eu achava que era assim para todo mundo. Não, não é assim para todo mundo, mas aquela lente ela é tão, digamos assim, natural na nossa vida que a gente acha que a vida é aquilo. E o de outros ia falar, não, você está no oftalmologista, olha só, deixa eu mudar a lente aqui na tua frente. Nossa, tem uma pessoa que usa essa lente também, eu conheço. Aí muda de novo. Mas essa pessoa tem uma lente diferente de uma outra que é parecida. Então não todos os aquarianos são iguais, nem todas as pessoas que... Entende? Ele vai criando o melhor exemplo que eu acho é esse do oftalmologista. Ele melhorou ou piorou? Melhorou ou piorou? Melhorou ou piorou? Ah, agora eu estou enxergando bem. Então são muitas características que a gente vai conciliando até chegar no óculos adequado. Falando nisso, acho que é bom encontrar meu óculos. Bom, te respondi um pouco de onde o Jyotish veio. Então o Jyotish é conhecido como um dos instrumentos dentro dessa cultura, que é para ser o olho da cultura, que é para aquilo que para fazer as pessoas enxergarem com clareza. Por isso que tem esse nome de Jyotir, que é de luz, de iluminar o caminho das pessoas. Entender que todo o karma que a gente está vivendo tem o seu propósito, tem o seu porquê. E isso é a forma da nossa alma de reencontrar o divino. Por mais que às vezes o Saturno esteja no meio do caminho, um Rahu esteja ali, não sei o que, alguém retrógrado, não sei o que. Todo mundo tem alguma parte boa e ruim no mapa. Mas todas elas têm uma função. Fazer com que a gente tenha a vivência de momentos prazerosos e fazer o momento que os momentos são duros, faça que a gente lembre que tem alguma coisa aqui que não está dando certo. Em um certo sentido, a gente queira uma resposta maior do que a matéria só. Namastê, responde. Ótimo. Marcar um atendimento? Fazer uma doação? Entre em contato. Namastê.